Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e a grande pergunta é: qual o fundo imobiliário mais seguro da Bolsa de Valores do Brasil? Vamos fazer uma breve disputa aqui, inclusive usar o MXRF11 e o KNCR11 como exemplos. Só que para isso eu precisei trazer um reforço aqui para o nosso time. Danilo Barbosa, tudo bem, cara? Tudo ótimo, muito feliz de estar aqui com vocês. Primeira de muitas Opa, participações, eu espero. Vamos começar uma grande parceria em breve. com certeza. Pessoal, para quem ainda não conhece, Danilo Barbosa, ele é head de análise lá do Clube FI, né, que na minha opinião é o site, é a empresa que mais entende de fundos imobiliários no Brasil. Então, assim, nada como ter o analista lá do Clube FI para conversar com a gente, realmente especializados em fundos imobiliários. E fica ligado, hein? Em breve teremos novidades aqui, o ano de 2026, com o Lucro FC e o Clube Clube FI. FI. Vai ter muito conteúdo, mas já tem uma história muito grande por trás, né? O trabalho de vocês com fundos imobiliários. Muito. O Clube FI é um site que existe há mais de 10 anos. Iniciou com uma iniciativa do CEO, o Rodrigo Cardoso, um desktop que ele fez para gerenciar as propriedades que ele tinha, onde ele vendia e comprava fundos imobiliários, e virou o que é hoje um site que é a maior plataforma de fundos listados, porque antes era só fundo imobiliário, agora a gente cobre FIAGRO, FIINFRA, FIPE também, e eu lidero a área de research, que é a área que faz carteiras recomendadas, faz recomendações de investimento, então está autorizada perante aos órgãos fazer essas recomendações, e temos as carteiras para auxiliar as pessoas a investir melhor, né, terem diversificação, e para isso nós usamos todas as ferramentas do clube. Então o Clube FI tem diversas ferramentas em que inclusive você pode usar, como ferramenta de comparador de ativos, que a gente vai trazer aqui um pouco para vocês, ferramenta de análise dos fundos para a gente ver qual é a liquidez que eles têm, qual que é o PVP, qual que é o acompanhamento dos dividendos, e também temos um fórum muito aquecido que tem discussões ali sobre os fundos, sobre os cotistas, batendo papo sobre os seus investimentos nos FIIs. É, galera, e trabalho de analista de fundos imobiliários não é fácil, não. Eu já tive em vários eventos que o Danilo estava lá, por quê? Bom, ele precisa de todos os dados e informações. Isso o Clube FI tem, né? Por isso que ele fala, a maior plataforma, inclusive de tecnologia, que mostra esses dados dos fundos imobiliários, mas tem que ir na rua, tem que conhecer os imóveis, tem que conversar com os gestores, né? É um trabalho muito denso e até é mais um motivo do que eu fico muito feliz da gente poder conversar, porque algumas pessoas aqui já sabem, mas a gente preparou um relatório que se chama Os 10 Fundos Imobiliários Mais Seguros. Tá? Ou seja, vou pedir para o Danilo aqui explicar quais são esses critérios, obviamente, mas esse relatório completo, com esses 10 FIIs, está num relatório gratuito com o link aqui na descrição, ok? Você pode pegar esse relatório e dar uma olhada também. Talvez a gente faça algum spoiler aqui nessa conversa hoje, mas material de primeiríssima qualidade. Quase 2.000 pessoas já fizeram o download desse relatório, então não perde mais tempo, porque é por pouquíssimo tempo que a gente vai disponibilizar esse tipo de conteúdo, tá bom? Perfeito. Primeiro, acho que só lembrar que as pessoas, a gente fez essa listagem com base em critérios tanto quantitativos quanto qualitativos. E, dentre esses critérios que a gente adotou, que a gente aprofunda aqui, listamos 5 fundos de papel e 5 fundos de tijolo. Esses 10 fundos, consequentemente, não são uma carteira recomendada, ou seja, você não pode sair comprando, porque pode ter fundo que está mais caro, pode ter fundo que tenha riscos muito parecidos que estejam em oportunidades melhores. Por isso, use essa lista como uma lista de estudo para você ver, comparado aos critérios que nós fizemos, quais que estão dentro dessa lista. Perfeito, Danilo. Então já vou começar logo a te colocar na fogueira aqui, que eu tenho certeza que muita gente que clicou nesse vídeo aqui quer saber isso. De um lado, a gente tem o fundo imobiliário com maior número de cotistas da nossa bolsa, que é o MXRF11. Quase 1.300.000 cotistas. Nossa, tem gente, hein? Aposto que muita gente que está assistindo aqui nosso vídeo é investidor desse fundo. Do outro lado, a gente tem o maior fundo imobiliário da nossa bolsa em valor patrimonial, que é o KNCR11. Aqui estamos falando de dois fundos de papéis, mas até com características diferentes. E aí o que eu quero te perguntar é o seguinte: muita gente já fez o download do relatório e viu que o fundo mais seguro da nossa bolsa, aqui, segundo esse relatório que produzimos, é o KNCR11. Agora eu quero te perguntar por quê? Porque o KNCR é o mais seguro e
o MXRF11 nem está na lista dos 10 mais. Explica aqui pra gente. Perfeito, vamos lá. Lembrando que é fundo de papel, mas como você disse, são completamente diferentes. Eles têm carteiras e propostas muito diferentes. E nos critérios que a gente adotou, e eu vou discorrer aqui, o primeiro foi o critério de liquidez. Então, por liquidez, o MXRF até entrava. Por quê? Ele é um fundo bastante líquido, bem negociado. Então, a gente fez um top 20 fundos e o MXRF entrava no critério de liquidez. E aí, entra um outro critério, que é o critério de volatilidade. O que é a volatilidade? É quanto, em média, a cota oscila. Então, a gente mede, a cota vai para cima, para baixo, para cima, para baixo. A gente mede esse delta e tira uma média. E essa média é comparada com o IFIX. Tá. Então, se esse delta fica acima do IFIX, ele é um fundo mais volátil. Quer dizer que ele tem mais risco? Quer dizer que ele oscila a cota mais. Só por esse critério, ele seria um pouco mais arriscado. Tá. Então, no critério de volatilidade, é um critério que o MXRF ultrapassa a questão do IFIX. E aí, Danilo, eu vou te interromper um pouquinho só, porque eu quero compartilhar na tela com vocês, pessoal, o relatório que a gente produziu. O pessoal da edição já colocou aí, porque o Danilo estava explicando justamente essa parte aqui, ó, os critérios, né, para eleger os fundos mais seguros. O primeiro, como ele disse, a liquidez, né? Segundo, volatilidade, né, até comparada com o IFIX. E os próximos itens, histórico de resiliência, diversificação, crivo de qualidade, é o que o Danilo vai explicar agora. Perfeito. Você trouxe no relatório porque a gente organizou ponto a ponto o que levou a gente fazer essa lista de top 10. E nesse terceiro item que a gente coloca que é o histórico de resiliência e track record da gestora. Então o que a gente pegou? Um histórico de 5 anos. Por quê? Por que 5 anos? Porque passou por pandemia, já passou por eleição. Então os fundos já foram testados. A gente não considerou fundos com IPO de 1, 2, 3 anos atrás para ter essa amplitude e considerar fundos mais resilientes. E o quarto critério, que eu acho que é o que jogou o MXRF para fora, esse foi decisivo, que é a questão da diversificação da carteira e os componentes que estão dentro dessa carteira. A gente tirou fundos que investem em multipropriedade, loteamento, e o MXRF tem uma característica que eles têm permutas financeiras dentro do portfólio de investimento do fundo. O que são essas permutas? É onde o fundo participa como investidor dos ativos, ele não está emprestando dinheiro de fato, ele está participando do equity, participando do negócio da construção através de uma permuta, e que é quase uma palavra que a gente pode chamar de troca. E isso traz um resultado adicional, ora para cima, ora esse resultado pode não vir. Por quê? Ocorre ciclos de construção, onde essa permuta ela é adquirida através do ciclo, né, da operação, onde o dinheiro vai entrando no fundo do caixa e esse dinheiro depende de vendas. Então, pode ter períodos que as vendas são maiores, vendas menores ou não ter vendas. E aí, a gente olha para a carteira do MXRF, a gente pode colocar na tela também, 20% da carteira nem está em CRIs, ou seja, está em outros fundos imobiliários e também em permutas financeiras. Então, o MXRF saiu por conta dessa questão, por trazer também mais oscilação nos dividendos, e o que a gente procurou nessa lista de 10 são menos oscilações. Cara, excelente isso que você falou, porque às vezes eu trago aqui para o canal, né, é legal que você fala dessa questão mais técnica, a gente vai mostrar isso na tela também, mas eu costumo sempre brincar aqui com o pessoal que é o seguinte, o ideal é a gente conseguir comparar o que são comparáveis, né, porque assim, se a gente olha um fundo como o MXRF, né, que na minha visão ele é um fundo middle risk, até porque assim, ele tem sim um desempenho muito bom historicamente quando a gente fala de resultado, mas por essa parte de permutas ou de outros fundos imobiliários, ele eleva assim um pouquinho o risco que ele tem na carteira. E veja, aqui a gente não está falando, os critérios retorno não foi utilizado, ou seja, se o fundo performou bem, performou mal, se o fundo está barato no momento ou está caro, se é uma oportunidade ou não, a gente não levou em conta essas questões oportunísticas e um valuation que pode ser feito por mim, né, de uma forma, por você, de outra forma, você pode considerar barato ou caro, então a gente não levou isso em conta. Muito bem, então vamos colocar aqui na tela, primeiro, o gráfico do retorno. Eu estou aqui dentro do site do Clube FI, o Danilo pode até conversar com a gente um pouquinho mais sobre isso, mas olha que interessante. Antes da gente ver a composição dos fundos, vamos ver o resultado ao longo dos últimos 5 anos. Veja, o KNCR11 ganhou disparado aqui
essa disputa com o MXRF11, como vocês estão vendo aí, e ambos ganharam do IFIX também nesse período, né? Óbvio, a gente está falando de uma época também de taxa de Selic alta, CDI alto, então o fundo de papel performou bem, né? Mas vale a gente ressaltar esse ponto, né? Que esses últimos 5 anos o KNCR, além de ser mais seguro, ainda entregou até um resultado melhor, né? E esse critério de diversificação, ele fala muito disso, porque o KNCR foca num crédito corporativo, mais high grade, enquanto o MXF, num crédito que você muito bem mencionou, não é um fundo high yield, não é considerado um high yield, mas sim um middle, e ficou muito para trás nos últimos 5 anos, porque a partir ali da pandemia, 2021, 2022, a Selic ela veio acelerando muito e chegando no patamar de 15%, 2 dígitos já há muito tempo, e lembrando que a carteira do KNCR é quase 100% CDI mais alguma coisa, em torno de 1,5%, 2%. Então vai sempre entregar todo esse prêmio de risco de Selic, mais 2%, tudo isso direto no seu bolso todos os meses. Então, ok, já mostramos aqui retorno, mas é óbvio que retorno passado não garante retorno no futuro. Vamos começar um pouquinho aqui a aproveitar o nosso analista para começar a pensar um pouquinho em futuro. Aí a gente precisa olhar a composição. Perfeito. Então, vou compartilhar aqui a tela para a gente ver aqui dentro do site do Clube FI, tanto o Maxi Renda, que é o MXRF11, a gente consegue descer aqui na tela inicial e procurar pelo relatório gerencial. Olha, porque quando a gente vê o relatório gerencial, aqui dentro do site do Clube FI já é bem interessante que eles colocam aqui, logo de cara, um resumo. Então veja, aporte de 3 milhões em permutas. Danilo, explica para mim aqui o que é essa ferramenta. Essa um ferramenta destaque. é via IA. Então, o que ela faz? Ela pega, lê todos os relatórios gerenciais, não é só para relatório gerencial, mas nesse caso, lê todos os relatórios gerenciais ou fatos relevantes também, e já deixa na cara o resumo do que aconteceu. Para você, eu sei que às vezes tem aquela linguagem, né, o juridiquês no fato relevante principalmente, o relatório gerencial ele já melhorou muito nos últimos anos, mas as pessoas sentem a necessidade de ter um resumo, fala, putz, quero bater o olho em um parágrafo e ver o que aconteceu. Dentro do Clube FI, já nesse primeiro título do que aconteceu, e embaixo tem mais um parágrafo com um resuminho um pouquinho maior, né, um texto de um parágrafo falando qual foi a principal movimentação do fundo naquele mês, ou se teve algo extraordinário, alguma inadimplência, tudo de mais importante vai sair nesse pequeno texto. Ah, Danilo, mas eu quero ler, quero aprofundar. Não, tudo bem, na mesma tela, se você descer um pouquinho mais, não precisa nem sair do site do Clube FI, você tem o relatório gerencial completo do fundo, onde a gente vai mostrar que onde realmente ele investe em permutas. Nesse gráfico de cascata aí já mostra que parte da primeira a primeiro quadradinho ali já fala de permuta. Então esse primeiro quadradinho ele pode ser maior, pode ser menor, ele pode não ter, né, dependendo do ciclo de investimento. Então, assim como essa aqui, a receita de fundo imobiliário também. Veja, a receita de papel de CRI mesmo é grande, mas tem essas duas outras fatias aqui importantes, né? Exato. E no outro gráfico que você também já colocou aí, na página 8, mostra exatamente isso, 77% da carteira investida em CRI e o restante em outros ativos envolvendo permutas e fundos imobiliários. Olha só, permutas são 6,8% do fundo e outros fundos imobiliários 14%. Então a gente está falando que quase 20% do fundo não é CRI, né? Então a gente pode até mostrar que o KNCR não dá para comparar porque o KNCR praticamente tudo é CRI, né? E um outro ponto muito importante é mesmo que se esse fundo investisse 100% em CRI, será que ele entraria? Você deve estar se perguntando aí, né? Não entraria, porque um outro critério que a gente colocou foi da diversificação da carteira, de não investir em multipropriedade nem em loteamento. Por que esse preconceito, né? Porque são classes de ativos que estão muito na fase inicial de construção de um segmento que depende de vendas forçadas, né? Giro, muitos cancelamentos, loteamento a gente também tem uma questão econômica de taxa de juros que influencia muito também. Então, se investia de modo relevante em multipropriedade, loteamento, nós também tiramos da listagem. E olha só, pessoal, que interessante. Já aqui na tela também eu pesquisei por multipropriedade e aqui já mostrou que tem pelo menos 2 ativos, né? Se eu procurar por loteamento também vai aparecer. Olha só, loteamento. Então, assim, são algumas características que realmente
só um analista de fundos imobiliários vai conseguir ver isso tudo a fundo, né? Porque o relatório aqui são muitas páginas, né? Muitas páginas, a gente tem a cobertura de mais 100 fundos, mais fundos que tem no IFIX que a gente cobre. Então a gente não cobre só o IFIX, a gente olha para fora também e ler isso e consolidar os dados também. Ou seja, o trabalho do analista não é só ter os dados, porque vocês têm os dados dentro do clube. Então, é consolidar e trazer a experiência também minha do mercado. Tenho 10 anos, né, de mercado imobiliário, 3 só no Clube FI. Então, isso agrega para trazer mais recomendações, mais sólidas. No Clube FI a gente tem também segregado por perfil as carteiras. Então, a gente vai tentando desenhar esses modelos para adequar aquela carteira para a pessoa certa. Perfeito. Então, deixa eu aproveitar você aqui mais um pouquinho para falar da gente do KNCR11, né? Então, tá aqui na tela também, ó, Kinea Rendimentos. Vou descer aqui rapidinho para a gente ver justamente o relatório gerencial, né? E aí a gente vê aqui também, tem aquele breve resumo, mas a gente indo aqui direto para a composição desse fundo, que tem entregado bastante resultado ao longo dos últimos anos, tá aqui, ó. A gente vê que 100% do fundo está em CRIs, LCI ou Caixa. Veja, 87% do fundo está em CDI+, uma pequena parte, 0,2 apenas, está em inflação, 5,8 estão em LCIs, também atrelados ao CDI, e o Caixa 6,5%, né? Então, qual que é a sua visão aqui para o KNCR? Essa quantidade de caixa de 6%, se a gente pegar em relação ao PL do fundo, é quase um outro fundo imobiliário. Então, o fundo, mesmo nessa situação de ter muito caixa, ele ainda tem uma rentabilidade muito alta. E ter caixa no momento de juros altos, isso tem sido bom, porque você consegue uma rentabilidade aí próxima do CDI e você tem um fundo 100% indexado ao CDI. Então, a rentabilidade média do fundo só cai um pouquinho e ainda consegue melhorar a qualidade de crédito da carteira com melhores operações, novas alocações a spreads que estão competitivos com o fundo. Então, gente, olhando para o futuro, acho que a gente até colocou o título do vídeo, qual que vai ser o melhor para 2026? 2026 a gente vai ter ainda uma Selic de 2 dígitos, 27 também, 2 dígitos. Então o fundo ele deve continuar performando muito bem pelos próximos 2, 3 anos, mesmo com esse cenário já de Selic caindo. Espero que caia, né? Inclusive os devedores desses títulos esperam que caia, porque isso, o risco do fundo ele cresce muito com os juros quando estão altos. Então quando o juro cai, até o gestor de fundo de CRI comemora. Exatamente, mas legal esse ponto que você trouxe, porque assim, a gente tem um cenário para 2026, por exemplo, né? Até quem pensa mais em curto prazo, a gente tem um cenário de queda da taxa Selic, mas veja que os fundos de papéis não vão ser desinteressantes. Você bem falou, né? Nada, um fundo como esse vai render 10, 11, 12, 13, 14% de dividendo. Cara, isso é muita coisa. Né? Líquido, sem, né? Caindo todo mês. Todo mês. Então chega a ser interessante. Óbvio que podemos até conversar aqui outras vezes sobre os fundos de tijolos. Né? Os fundos de tijolos também serão interessantes para 2026. Inclusive, nesse relatório que a gente preparou, tem 5 fundos de tijolos, 5 fundos de papéis. Mais uma vez eu deixo o convite para você fazer o download, mas os fundos de tijolos também podem ser interessantes para esse ano, né? Muito. E fazendo um gancho com um dos critérios que a gente usou aqui, que foi o crivo da qualidade do gestor. Que aí no fundo de tijolo e no fundo de papel são muito importantes. No fundo de tijolo você consegue ver de forma mais clara, porque comprou um imóvel de 200 milhões, vendeu tal. É mais fácil você fazer essa análise, tem um movimento de percepção mais rápida. No fundo de CRI, vendeu um CRI que era 0,5% do PL, aí comprou outro, você fica com aquela percepção, puta, mas melhorou, piorou, eu vou ter que ver o spread, é um pouco mais difícil. No caso do fundo de tijolos, a gente também usou o critério de qualidade da gestão e track record da gestora. Muito bem. Então, cara, muito obrigado pela presença. Espero que venha muito mais. Mas para isso a gente precisa que o público aqui deixe nos comentários. Gostou desse conteúdo? Se você gostou, Danilo pode voltar. Vou voltar e coloca aqui o tema também. Se vocês querem ir para o fundo de tijolo, a gente pode falar sobre o fundo mais seguro de tijolo também, fazer uma segunda parte. Vamos, quem sabe. Depende do pessoal. Deixa aqui embaixo seus comentários então e nos vemos na próxima. Grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau.